Aqui no estúdio, a gente recebe a partir de agora o advogado André Mota, que é especialista em direito eleitoral e ouvidor-geral do Estado. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Correio. Vamos aproveitar a sua expertise em relação ao direito eleitoral e perguntar, será que a gente vai seguir essa cultura, que já é uma cultura difundida em outros países, de realizar audiências públicas paralelamente, ao mesmo tempo que a consulta popular para a votação? Hermes, o importante é nós frisarmos que a nossa Constituição Federal, ela estabelece como um mecanismo de democracia participativa essas consultas, né, através de referendos e plebiscitos. Além da nossa participação política através de eleição de representantes, deputados, vereadores, numa eleição municipal você efetivamente tem temas municipais que poderiam ser aproveitados nessa consulta direta ao cidadão. Como bem colocado na matéria, é uma forma de fomentar, de inserir o cidadão em assuntos locais, porque o processo democrático ela não é nada mais nada menos do que efetivamente isso, garantir que o cidadão se envolva nos negócios públicos, nos assuntos políticos, seja da cidade, seja do estado, seja do país, e um mecanismo como referendos e plebiscitos, aproveitando do momento eleitoral, já que você teria a facilidade de que a pessoa não se deslocasse em outro instante, e também a facilidade que nós temos hoje de uma urna eletrônica que possibilita facilmente essa consulta, seria de extrema relevância para o amadurecimento da nossa democracia. As perguntas têm que ser diretas com respostas tipo sim ou não, né? Exato. Essa é uma questão que o Tribunal Superior Eleitoral vai se debater em relação a uma resolução especificando esses limites, esses termos dessa consulta, porque também não pode ser uma consulta que gere mais problema do que soluções. Por isso é importante que essas perguntas sejam simples e objetivas, de temas, obviamente, que respeitem a localidade. A Constituição Federal estabelece as competências e os assuntos que são da União, dos governos estaduais e dos municípios. Então, o primeiro ponto que precisa avaliar é esse. Esse assunto que está sendo objeto de consulta é efetivamente um assunto municipal, que pode ser trazido numa eleição municipal. Uma vez essa resposta sendo positiva, vai se partir para definir perguntas simples, objetivas, com um sim ou não, concorda ou não concorda, de modo a não turvar a escolha do processo político normal e natural. O ideal é que uma pergunta tenha a ver com a rotina do município, né? Que envolva a polêmica do município. Por exemplo, vou citar só um exemplo aqui para a gente ilustrar bem esse caso. A gente passou um bom tempo discutindo se fazia mudanças ou não na orla marítima, né? Na questão do aterro, de colocar faixa litorânea mais de forma artificial, né? Com areia. Isso seria um bom tema, por exemplo? Sem sombra de dúvida, Hermes, porque é um assunto que interessa diretamente ao município. Você tem, obviamente, regramentos que dizem respeito ao meio ambiente, que tem caráter nacional e estadual, mas assuntos dessa natureza, como você mencionou, de funcionamento da orla, de permissão, por exemplo, de quiosques, coisas dessa natureza, que dizem respeito ao município, elas podem ser objeto de uma consulta no período eleitoral, de modo a fomentar essa participação popular. Da referenda, a decisão do gestor. Agora, André, a gente está falando aí de consulta pública, mas nesta semana o Tribunal Superior Eleitoral está realizando audiências públicas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho de que tratam essas audiências, como é que elas funcionam, para que servem? O processo eleitoral, praticamente ele finaliza no período de abril, do ponto de vista de legislação que vai reger as eleições futuras. Com 6 meses de antecedência, o Tribunal Superior Eleitoral tem que ter emitido as chamadas resoluções, que são regras que disciplinam as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral tem a cautela e o cuidado de, antes desse processo, fazer essas consultas, essas audiências públicas para entidades que participam do processo político, onde eles vão se manifestar sobre esses temas que vão permear as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós tivemos essa semana mais de 80 entidades participando, cerca de 1.000 propostas de alteração nas resoluções ou de sugestões para inserção nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral,
que trataram dos mais diversos temas, desde a propaganda eleitoral, a registro de candidatura, a prestação de contas. Tratou-se, por exemplo, da questão da inteligência artificial no processo eleitoral. Então, o tribunal é uma forma de fomentar a participação dessas entidades que trabalham com o direito eleitoral e com a justiça eleitoral. Você acha que a justiça eleitoral ela tem condições suficientes de conter o uso da inteligência artificial nas campanhas? Quer dizer, o uso indevido, né? Porque tem um uso regular, legal, que pode ser usado. Hermes, é importante a gente frisar que nós temos uma justiça eleitoral que ela é exemplo no mundo. A despeito de você poder ter algumas avaliações de como se transcorre o processo eleitoral no país, é uma justiça extremamente organizada, feita por técnicos, por pessoas que têm uma capacidade de atuar nesse processo eleitoral. É uma das coisas mais organizadas que nós temos no mundo, é o processo eleitoral no Brasil, através do seu órgão de gestão eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Obviamente que o fenômeno da fake news, da desinformação e usando a inteligência artificial, é um fenômeno que nos assombra a todos, inclusive no mundo. Nós temos na legislação instrumentos para que isso possa ser disciplinado e regulamentado e tentar minorar os efeitos do uso indevido dessa inteligência artificial. Nessas resoluções, por exemplo, que foram debatidas essa semana, se estabeleceu a responsabilidade dos provedores, sim, daqueles que fornecem aquela informação em mecanismo nas chamadas Big Techs, que fazem esse mecanismo, que transferem essa informação e disseminam essa informação. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem atuado nisso, a Justiça Eleitoral ela é muito preocupada com essa questão de evitar que a informação seja passada para o eleitor de forma deslegitimada, desnaturando o processo eleitoral. A informação ela precisa ser segura e certa, evitando que as pessoas tenham sua imagem denegrida num processo eleitoral que é muito curto. Então, a inteligência artificial, sem sombra de dúvida, será o maior tema dessas nossas eleições. Ok.